Você sabia? Você sabia que a fruta que comeram Adão e a sua esposa lá no jardim do Éden não foi uma maçã? A Bíblia somente diz que era uma árvore, ou seja, o fruto de uma árvore, mas não especifica que fruto era este. Encontramos isto na palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiramente. Vamos ver no capítulo 2, versículo 16 e 17, primeiramente, onde disse: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro, podemos ver aqui que não encontramos a menção de nenhuma fruta em especial, mas somente diz a árvore da ciência do bem e do mal, mas não especifica nenhuma fruta em especial. A segunda passagem referente a isso encontramos também no livro de Gênesis, já quando a mulher e o homem comem daquela árvore, daquele fruto daquela árvore. Encontramos isto no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, onde disse da seguinte maneira: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Novamente vemos que não encontramos nenhuma menção de uma fruta em especial. Simplesmente a palavra de Deus disse que era um fruto, e disse: tomou do seu fruto e comeu. Outra vez, não existe a menção especificamente de qual era aquela fruta especial que eles comeram. Então, da onde vem a ideia da maçã? Agora vamos ver da onde vem essa ideia. Muito bem, então vamos tratar de ver da onde surge a ideia da maçã. Primeiro vamos ver que isto foi, no princípio, um erro de tradução da Vulgata Latina. Isso se deve a um erro da tradução, quando no ano 328 depois de Cristo, Jerônimo de Estridão recebeu por encargo da parte do Papa Damasco de realizar uma versão em latim da Bíblia, que foi conhecida mais tarde como a Vulgata Latina, devido que essa tradução foi feita para as pessoas comuns, para as pessoas do vulgo, as pessoas que não eram muito letradas, que não tinham muito entendimento. Jerônimo, naquele tempo, não dominava muito o hebraico da época, e apesar de haver se mudado a Belém, lá em Israel, para aprender o hebraico e perfeccioná-lo, fez que na transcrição de algumas passagens cometesse alguns erros que han levado à confusão ao largo destes séculos. Originalmente, no Gênesis, aparece a passagem em que Deus diz a Adão e a sua mulher, que mais tarde foi chamada Eva, isso já vimos no outro vídeo, que não deveriam comer do fruto da árvore do bem e do mal. O término mal foi traduzido ao latim vulgar por malum, que tanto servia para designar um ato negativo, um ato mau, uma coisa negativa ou má, como também para chamar ou designar uma maçã.
de modo que o vulgar começou a ler na versão da Bíblia e ficou o significado de maçã. Já faz muito que isso se conhece, mas se popularizou tanto este mito que a imagem da maçã prevaleceu o erro. E, ao fim, ha sido aceitado por muitos. E vamos ver outras causas que conduziram a pensar a ideia da maçã como a fruta proibida. Cabe também destacar que a popularização da ideia da maçã como esta fruta que comeram Adão e a sua mulher chegou a muito mais pessoas graças à extensa obra pictórica que se realizou durante o Renascimento, na que muitos foram os artistas que plasmaram em quadros esta cena, a de Adão e a sua mulher no jardim do Éden, tomando uma maçã de uma árvore, entanto que são observados pela serpente que está aí enroscada numa árvore. Entre estes artistas está o pintor flamenco do século XVI, Miguel Coxier, que realizou a obra O Pecado Original e que nesta obra utilizou como imagem para ilustrar essa ideia a maçã. Como já temos dito, a Bíblia não expressa literalmente que tipo de fruta era. E já vimos que essa ideia se deveu primeiro a uma tradução incorreta de Jerônimo da Vulgata Latina, e também se deu a ideia de artistas do Renascimento e também da Idade Média que a representaram desta maneira. Já temos visto anteriormente acerca de um determinado artista que fez isto, mas temos outros exemplos. A famosa pintura de Peter Paul Rubens, que se chama O Jardim do Paraíso, que agora está na Galeria de Haia, e outro Moldenke disse da seguinte maneira: o fruto que está na árvore do conhecimento do bem e do mal, em cujos ramos a serpente é enrolada, definitivamente parece ser maçãs. Esta pintura é provavelmente uma das fontes às quais devemos a equivocação, que é geralmente mantida que a maçã é a planta mencionada na Bíblia. Já vimos que não foi desta maneira, e essas pinturas realmente se deram também por aquele erro de tradução do latim. Ainda, embora também se saiba que o primeiro a expressar a ideia por escrito, não dessa ideia da maçã, uma forma que escreveu, foi provavelmente o famoso poeta inglês John Milton, em sua obra Paradise Lost. Isto se deu no ano 1667. Milton escreveu o seguinte sobre a tentação que a serpente apresentou a Eva. Aqui vamos relatar a menção desta poesia de Milton. Ele disse da seguinte maneira a respeito ao que passou com a mulher Eva naquele dia: um dia, enquanto eu vagava pelo campo, subi uma boa árvore que deveria ser olhada de longe, cheia de frutas de uma combinação de cores extremadamente bonitas, avermelhado e dourado. Para satisfazer meu desejo veemente de experimentar estas excelentes maçãs, resolvi não atrasar a fome e sede ao mesmo tempo, capazes de persuadir vigorosamente
correram para a fragrância deste fruto tentador e me instaram com entusiasmo. Essa foi a expressão deste poeta a respeito ao que passou naquele lugar, e aqui destaca também a ideia da maçã. Também podemos ver o seguinte, que a ideia da maçã não vem então da Bíblia, não vem da palavra de Deus, e é sobretudo primeiro um produto do erro da tradução de Jerônimo e da imaginação extravagante e até mesmo equivocada de artistas e poetas que surgiram. Sem dúvida, este é um dos mitos mais populares do cristianismo. Muita gente ainda pensa que foi uma maçã que comeram Adão e a sua mulher. Mas vemos claramente, segundo a palavra de Deus, que a Bíblia não especifica em nenhuma parte qual foi o fruto que comeram. No final, podemos dizer que o ponto vital, na verdade, não é o fruto em si. Não foi o problema do fruto que trouxe o pecado, mas sim foi a desobediência do homem de comer daquele fruto. Qual haja sido aquele fruto? A Bíblia não menciona, e o que a Bíblia destaca é que a desobediência do homem foi o que levou ao pecado que hoje todos padecemos por causa daquela desobediência inicial do homem lá no Éden. Você sabia? Você sabia que não havia sido uma maçã?